Dividi o capítulo do Platão em dois pequenos acadêmicos, porque eu queria desejo dedicar essa segunda parte a um livro chamado A República do Platão. A República do Platão ela foi escrita em 10 capítulos. O personagem principal é o Sócrates. Já falei para vocês que o Sócrates é sempre o centro da reflexão do Platão, porque o Platão ele imaginou nesse livro uma polis ideal. Tio Guto, o que é polis? Polis é a cidade-estado grega perfeita. Daí vem o nome política. Política é a arte de bem governar a polis, diferente do que vocês veem na televisão. O político deveria ser aquele que governa bem, com justiça a polis. Então Platão, ele imaginou uma polis ideal. Qual seria essa polis ideal para o Platão? Deveria existir 3 grupos dentro da polis. Um de artesãos, para poder aí fazer tudo na polis, trabalhar, fabricar as coisas. A palavra artesão é bem aquele que faz, né? Aquele que fabrica as coisas. Então esse seria o primeiro grupo, o grupo dos trabalhadores, dos artesãos. O segundo grupo para Platão deveria ser aqueles que deveriam defender a cidade. Deveria ser aí composta pelos militares para defender a cidade. Por isso que na academia do Platão as pessoas tinham que fazer exercício físico para preparar, por exemplo, para a guerra. E o terceiro grupo deveria ser daqueles que administram a cidade, os mais inteligentes, os guardiões, que ele chama de filósofo. Então, a polis, a cidade, deveria ser governada por um filósofo, ou por um grupo de filósofos. Então, esses seriam os 3 grupos. Os que governam, filósofos. Os que defendem a cidade, militares. E aqueles que trabalham, os artesãos. Acabou aí a polis, a república dele? Não. O segundo ponto é que a educação das crianças deveria ficar com os responsáveis pela polis, por esses filósofos. Então não era o pai e a mãe que deveria educar, mas a própria polis. Então o Platão ele defende a ideia de acabar com a família. Os filhos das mulheres seriam filhos de todos os homens. Então para eles não deveria ter casamento. As mulheres deveriam ter filhos apenas com esses filósofos, para que esses filósofos educassem esses filhos, para que esses filhos tivessem uma formação parecida, não diferente. Então o Platão ele defende aí o fim da família e também aí que os filhos fossem educados pela polis, principalmente por esses filósofos. E por fim, no capítulo 7º dessa República está a alegoria da caverna. O Platão diz, isso é uma brincadeira do Platão para você ver como é que nós estamos, que algumas pessoas cresceram dentro de uma caverna. E o que elas têm então elas estão acorrentadas e uma única coisa que elas têm é um fogo atrás delas, uma luz, né? O que essas pessoas enxergam? Apenas sombras na parede. Imagina esse mundo, hein? Dentro da caverna você vendo apenas sombras na parede. Para o Platão, essa é a vida de quase todas as pessoas. Elas vivem acorrentadas na sua ignorância. Elas vivem acorrentadas nas suas superstições, nas suas crendices. Elas não enxergam. Esse é o conhecimento que eu falei para vocês, sensível. As pessoas acham que o mundo real é o mundo das sombras, e não é, segundo Platão. Um dia alguém desamarrou dessas correntes, subiu, os olhos, ele ficou cego pela luz do sol, mas aos poucos ele foi enxergando cores, fisionomia, até que ele passou a enxergar o mundo verdadeiro. Esse é o conhecimento que o Platão chama de inteligível. Quando essa pessoa desceu para avisar os outros que existia um mundo lá fora, eles não só não acreditaram, como mataram essa pessoa. O ignorante é esse, ele mata aqueles que querem abrir os olhos dele. E quem quer abrir os olhos das pessoas, segundo Platão? Os filósofos. Os filósofos querem abrir os olhos das pessoas e eles acabam matando os filósofos, como fizeram com o mestre dele, o Sócrates. Lembra lá? O Platão estava chateado com a morte do seu chefe, do seu mestre, né? É isso aí. Libertem-se dessas cadeias, libertem-se dessas correntes e comecem a filosofar. Até o próximo programa com Aristóteles.